O que é destaque nesta edição? Mazolino diz na posse que é escravo do povo, assume sem ódio ou vingança aos adversários políticos e que não há superávit de milhões nos cofres do Estado. Cai o preço da cesta básica em Manaus. Aumenta em número de materiais apreendidos durante revistas nas cadeias em Manaus. Presa ex-funcionária da Unimed que participou de desvio de 6 milhões. Câmara conclui votação e aprova regras para a distribuição de fundo eleitoral que vai custar ao povo 1,7 bilhões. STF decide aplicar ficha limpa a políticos condenados por abuso antes de 2010. Centenas de vereadores, parlamentares e 20 prefeitos podem perder o mandato. Polícia Federal acaba de prender Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Atirador de Las Vegas passou décadas adquirindo armas, diz a polícia. Hotéis da cidade dos cassinos aumentam medidas de segurança após massacre. Apostador do interior de São Paulo ganha sozinho os 54 milhões acumulados da Mega Sena. Cidade teve mais uma noite sem registro de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 33 graus, segundo o Climatempo, que está prevendo 15 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. O CPTEC-INPE fala de chuva com trovoada e que a temperatura fica mais elevada com máxima de 37 graus Celsius. A umidade do ar é de 80%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro. É dia de São Dionísio. É também o dia do Boia Fria, dia da ave e o dia nacional da cidadania. Chegamos aos 278 dias do ano e faltam 87 para acabar 2017. O Rio Negro baixou mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 45 centímetros. Em 2016, nesse mesmo dia, o nível do Rio Negro era de 18 metros e 84 centímetros. Em 2017, o Negro está 1 metro e 39 centímetros mais baixo. Estão operando sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Juricaba, o Ponta Pelada. Datas e fatos. 1768. O Marquês de Pombal obriga por decreto os nobres portugueses antissemitas que tivessem filhos em idade de casar a organizar casamentos com famílias judaicas. Em 1987 terminava a Guerra de Canudos. Em 1905, os irmãos Wright realizam o primeiro voo circular do mundo. 1910 é proclamada em Lisboa a República Portuguesa, pondo termo a mais de 7 séculos de regime monárquico em Portugal. 1942, substituição do réis pelo cruzeiro como padrão monetário do Brasil. 1988 era promulgada a nova Constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima são elevados à categoria de estado. O estado do Tocantins é criado com o desmembramento do norte de Goiás. 5h51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prenderam ainda há pouco Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COB e do Comitê Rio 2016. Os agentes também tentam cumprir mandado de prisão contra Leonardo Griner, diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016. Nussmann é suspeito de intermediar a compra de votos de integrante do Comitê Olímpico Internacional COI para a eleição do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Ele foi preso em sua casa no Leblon por volta das 6 horas da manhã, hora de Brasília. A ação é um desdobramento da Unfair Play, uma menção a jogo sujo, que é mais uma etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Daqui a pouco mais detalhes sobre a prisão de Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ontem apontou um aumento de 26% no número de materiais apreendidos com visitantes em presídios do Amazonas. Ao todo, 1.189 objetos não permitidos foram flagrados durante o procedimento de revista entre janeiro e agosto de 2017. Os objetos foram apreendidos durante as 45 revistas realizadas de janeiro até o mês de agosto. O aumento, segundo a SEAP, se deve ao maior número de procedimentos realizados em relação a 2016.
ano em que 11 revistas foram feitas no mesmo período, com apreensão de 947 materiais. Entre os materiais mais apreendidos em 2017 estão entorpecentes em geral, com 614 poções e trouxinhas, 165 chips de celulares e 75 aparelhos de celular. Nesses casos, os visitantes flagrados foram encaminhados a delegacias por se tratar de objetos que caracterizam infração penal. 5h53 em Manaus. Roberto Pellegrini, mais uma noite tranquila no IML. Mais uma, Paulo Guerra, bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos sim, Paulo Guerra, uma noite, madrugada tranquila no plantão do Instituto Médico Legal. A cidade, portanto, vive horas de calmaria. Mas ontem foi encontrado um corpo em decomposição. Onde foi, Pellegrini? Zumbi dos Palmares, Paulo Guerra, Zumbi dos Palmares ali, mais precisamente por trás do Terminal 5, terminal que fica no coração da zona leste da cidade, ali próximo da Feira do São José, uma movimentação policial muito grande ontem no começo da tarde em relação a esse encontro, né? Muita gente chegando perto, policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro, bem como o pessoal da Perícia Técnica Científica também estiveram no local. Pellegrini, um assalto a um estabelecimento comercial na Rua dos Baréis deixou em pânico as pessoas que se encontravam dentro do estabelecimento. Pelo menos 10 foram dominadas por um único bandido, Pellegrini. Pois é, Paulo, né? Um deles, 2 homens, um deles armado, né? Estava com revólver, fizeram 10 pessoas reféns na tarde de ontem. Uma pessoa ficava fora dando cobertura, Paulo. Era uma loja de material descartável lá na Rua dos Baréis. Os caras lá entraram, fizeram um assalto, ameaçaram as pessoas. O crime aconteceu, Paulo, era por volta aí de 15 horas quando tudo aconteceu. Alberto Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade nesta madrugada, como é que foi? Visitamos 2 até o presente momento, Paulo. Está faltando chegar no 28 de agosto. Mais do pronto-socorro Platão Araújo, que foi o primeiro que nós visitamos, que fica o mais próximo do Instituto Médico Legal. A situação de muita tranquilidade, Paulo. Uma pessoa deu entrada por vítima de facadas pelo corpo. Foi o caso mais grave, né? Podemos colocar dessa forma, que aconteceu aí durante a noite e madrugada. Já no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi o caso mais grave que se deu aí nas últimas 24 horas lá no pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, muita gente reclamando do tráfego que fica complicado na Rua Salvador entre a Paraíba e a Recife. Ali no meio da quadra existe um estacionamento da Ordem dos Advogados do Brasil. E nada contra o estacionamento. É preciso que se ordene tão somente para que os carros possam adentrar com maior velocidade ou para que possa fluir melhor a entrada no estacionamento, porque causa um enorme engarrafamento na área e deixando irritados os motoristas, principalmente às primeiras horas da manhã. E um outro problema já vai acontecer. Um supermercado na Rua Paraíba também vai cobrar estacionamento dos seus clientes e aqueles equipamentos foram colocados. As cancelas, né, Paulo? As cancelas, aqueles equipamentos foram colocados bem próximo à entrada. Isso também vai causar muitos problemas. Já havia acontecido isso no estacionamento do Carrefour, mas eles resolveram depois mudar, colocando mais para dentro do espaço, para que os carros pudessem adentrar ali e não causar problemas na Rua Paraíba quanto ao estacionamento. Esse pessoal que trabalha com estacionamento, essas empresas, elas não podem ver um terreno vago ou uma empresa que se forma porque chegam lá. Aqui na Beneficente Portuguesa, para você adentrar, aí você tem que pagar também o estacionamento. Né? E o grande problema, Paulo, né, é a questão que não há um estudo para a questão da cancela, porque tem o procedimento, né, quando você chega na cancela, tem que retirar o ticket, tem que, né, apertar no botão, pegar o ticket, isso leva tempo, aí vai se acumulando, aí vai ficando um carro querendo entrar também, fica aquela fila de carros e já toma uma faixa da pista de rolamento que está acontecendo aí do lado de fora. As pessoas que não têm nada a ver com o estacionamento acabam sofrendo com essa prática, né, Paulo? O pessoal fica pegando o ticket na cancela, forma-se fila e acaba congestionando a rua. É isso aí, vamos esperar que isso seja ordenado, né, Alberto Pellegrini, para que a população não venha a ser mais penalizada. Já paga a gasolina cara e ainda fica com o carro parado, aí gastando mais combustível, aí a coisa fica bem difícil.
Outra coisa, Paulo, que vem atrapalhando muito são sucatas, né? Aí nos bairros da cidade, no meio da rua, na Rua Iraque, uma das principais vias da zona leste da cidade, que liga o bairro Grande Vitória, Nova Vitória, o bairro Castanheiras, também Gilberto Mestrinho. Essa via, a Rua Iraque é uma das mais procuradas, inclusive passando muito ônibus, e tem sucatas que deixam os carros praticamente no meio da rua, Paulo. A Manaus 2000 também é uma desordem total e nenhuma providência foi tomada até agora. As autoridades não leem jornal, não assistem televisão e não ouvem rádio. É verdade, Paulo. E com essa questão, a gente tem que ver aí essa questão do trânsito, que é outra coisa, placas no meio da avenida grande circular. Eles colocam placas, aquelas placas estilo cavalete, no meio da rua. Você imagina o tráfego numa avenida como a grande circular, o que uma placa pode causar, Paulo? Acaba tomando praticamente uma pista, né? Eles colocam no meio da rua realmente as propagandas dos estabelecimentos comerciais. Tudo é feito por amostragem, Pellegrini. As blitz que são realizadas são por amostragem e os locais realmente, os gargalos, eles realmente não chegam lá. Até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com as informações aí, vamos trazer informações de polícia, mesmo aí com a pedra do Instituto Médico Legal vazia, nós temos aí informações de ações da polícia, de assaltos que aconteceram na cidade, tudo isso daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial. 5h59 em Manaus. Profissionais da atenção básica de Iranduba passam a contar com o auxílio do programa Telesaúde e vai ser aberta amanhã no município a campanha Outubro Rosa. J. Rai tem os detalhes. O programa Telesaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca otimizar o atendimento no Sistema Único de Saúde, SUS, integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologia da informação que permitem a teleassistência médica e a teleeducação. Aqui em Iranduba, o Telesaúde foi implantado em 2016, mas só foi reativado há 2 meses. A partir de agora, o programa passa a funcionar integralmente, contando com o seu próprio serviço de internet, como explica o técnico do Ministério da Saúde, Gerildo Pontes. A nossa internet é diferencial, né? É otimizada para utilizar o nosso sistema, que é IPTV, né? Através de vídeo. Na manhã de ontem, profissionais da atenção básica do município participaram de uma palestra sobre o Telesaúde no auditório da Prefeitura. A secretária de Saúde, professora Rose Eblin, destacou os avanços que Iranduba terá com o programa em funcionamento. Foi muito importante a participação dos médicos e enfermeiros. Eles podem, a partir do cadastro feito a nível de Ministério da Saúde, eles vão poder ter acesso do seu próprio celular, tirar suas dúvidas e facilitar o seu trabalho e diminuir a quantidade de pacientes que nós encaminhamos para Manaus para atendimentos especializados. A secretária Rose Eblin também anunciou para a tarde de amanhã, em frente à Prefeitura de Iranduba, a abertura da campanha Outubro Rosa, com atendimentos em diversas especialidades, lançamento do projeto Saúde em Ritmos e também de um programa para atender o público com procedimentos de ultrassonografia. Nosso prefeito autorizou implantarmos o atendimento de ultrassonografia no município de Iranduba. Você que precisa, que já tem um encaminhamento para algum exame de ultrassom, venha conosco na sexta-feira que nós já vamos automaticamente marcar para você ser atendido no dia 7, já agora neste sábado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Quem procura a qualificação profissional tem mais uma grande opção. A Prefeitura de Manaus lançou nesta quarta-feira novo pacote de cursos gratuitos com mais de 300 vagas para 15 cursos. Seria da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrade com o Centro Brasileiro de Cursos SEBRAC, Junior Achievement, Projeto Formando Cidadão e Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. As inscrições acontecem nos dias 9 e 10, de 14 às 17 horas, na sede do Cine Manaus, na Cidade Nova. Pela primeira vez, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, cedia de 16 a 20 de outubro o 23º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Música de Educação Musical, ABEM. A diversidade humana, a responsabilidade social e currículos e intenções na educação
educação musical é o tema desta edição. Durante o Congresso será realizada a Assembleia Geral da ABEM, na qual será eleita a nova diretoria da entidade. A reunião terá início às 17 horas de hoje no auditório Euládio Chaves. Em homenagem ao 75º aniversário de criação da Força Naval do Nordeste, a Estação Naval do Rio Negro realizará nesta quinta-feira às 15h30 a cerimônia alusiva à data. O evento acontecerá a bordo da histórica barca Oficina Alecrim, que se encontra atracada no cais da Estação Naval do Rio Negro. Projeto Justiça Itinerante inicia atendimento no pátio da Delegacia da Mulher. Quem tem os detalhes, Larissa Balheiro. Em alusão ao Outubro Rosa, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em parceria com a Defensoria Pública do Amazonas, está disponibilizando uma equipe da Justiça Itinerante para a realização de serviços gratuitos voltados à família e aos direitos do consumidor. O atendimento está sendo realizado na Avenida Maripiranga Monteiro, no bairro Parque 10. De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher, os serviços gratuitos serão oferecidos até a próxima quarta-feira, dia 11, de 8 às 14 horas. Esse atendimento ofertado aos direitos do consumidor estão voltados para orientação jurídica, cobrança de aluguel, títulos e dívidas em geral ou apresentação de defeito após a compra de uma mercadoria. Já na área da família, situações de divórcio amigável, pensão alimentícia, reconhecimento voluntário da paternidade, além da guarda entre pais, são alguns dos assuntos que podem ser tratados no local. A unidade da Justiça Itinerante também estará a partir do dia 16 na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, prédio anexo, no horário de 8 às 14 horas. A unidade policial está localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. O Jornal da Manhã já informou no início desta edição que Nussmann foi preso na Lava Jato por suspeita de fraude na escolha da Rio 2016. Braço direito do presidente do COB, Leonardo Grenner, também foi preso ainda há pouco. Polícia Federal e Ministério Público Federal investigam compra de jurados para a eleição da sede olímpica, que teve a participação também de Lula. A Eletrobras Distribuição Amazonas esclarece que o sistema de bandeiras tarifárias criado e mantido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, possui 3 bandeiras, verde, amarela e vermelha, que indicam se a geração de energia custará mais ou menos de acordo com as condições hídricas. Atualmente no Amazonas não há aplicação de bandeiras tarifárias, pois Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Iranduba, que fazem parte do Sistema Interligado Nacional, tiveram a cobrança suspensa por força de liminar. E os demais municípios considerados isolados são beneficiados pela Lei 13.182/2015, que exclui consumidores de áreas isoladas ou parcialmente integradas de tal cobrança. Para o Amazonas, o cronograma da ANEEL prevê a divulgação e homologação do reajuste tarifário em 1º de novembro de cada ano. Prepare-se, daqui a pouco, dia 1º de novembro, tem aumento. A tarifa homologada contempla tributos, encargos do sistema, custos de geração, transmissão e distribuição, ou seja, a cada R$100 pagos na conta de energia, em média, apenas 13% é destinado à Eletrobras Distribuição Amazonas para realizar investimentos e serviços de manutenção da rede elétrica. É muito tributo. O governo economiza 54,9 bilhões de reais com corte no pagamento de servidores falecidos. Jalila Arabi tem os detalhes. O governo federal anunciou uma redução de quase 55 milhões de reais nos gastos. O motivo foi o corte no pagamento de servidores já falecidos. De acordo com informações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, essa redução só foi possível graças a um acordo feito com o INSS para identificar com mais rapidez esses servidores. Antes do acordo, o órgão responsável pelo pagamento demorava a ter acesso aos dados inseridos no sistema, gerando gastos aos cofres públicos. Entre janeiro e setembro deste ano, o governo já economizou mais de 5 milhões e meio de reais só com esse procedimento, se comparado a 2016. No ano passado, o governo deixou de gastar quase 50 milhões de reais. A expectativa é de que em breve essa atualização dos servidores falecidos seja em tempo real. Reportagem Jalila Árabe. Agora 6h12 em Manaus. Mais médicos. Brasileiros começam a atender a população na próxima segunda-feira. A reportagem é do Luiz Felipe Leite.
O programa Mais Médicos está levando cada vez mais assistência à população. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu em Brasília 1.375 profissionais brasileiros que aderiram ao programa recentemente. Com esse reforço, o país passa a contar com mais de 8.000 brasileiros formados em medicina, atendendo as pessoas que mais precisam. Açucena Alencar nasceu no Ceará, iniciou o curso de medicina na Bolívia e se formou no Paraguai. Ela vai atuar no programa Mais Médicos em Jandira, no estado de São Paulo, e não esconde a ansiedade para começar a atuar. Agora com muita expectativa do que nos aguarda. Quando alguns anos atrás, digo mais de 6 anos, nós saímos apenas recebendo um abraço das nossas famílias, mas dentro de nós havia uma esperança de realização de um sonho. Meu sonho é chegar junto da minha comunidade e estar como um médico humanizado, recebendo um acolhimento que lá fora eu não recebi, com uma esperança melhor dentro de mim, porque o nosso país abriu uma porta nesse deserto de vários médicos intercambistas. E graças a Deus que vamos ter a oportunidade de aplicar os nossos conhecimentos como médicos brasileiros intercambistas. Segundo o ministro Ricardo Barros, a expectativa é que a oferta de médicos comprometidos, engajados, qualificados e prontos para servir seja cada vez maior. O que nós queremos que todos os médicos pratiquem um atendimento humanizado, qualificado, que dê atenção à pessoa que está necessitada de um atendimento de saúde e que seja resolutivo. O médico faz uma consulta de qualidade e com o seu preparo pode dar um diagnóstico e encaminhar o paciente para que ele volte para sua casa, para sua atividade produtiva. Esses novos profissionais iniciam as atividades em unidades básicas de saúde a partir da próxima segunda-feira. São cerca de 800 municípios de 25 estados e o Distrito Federal, além de 8 distritos sanitários especiais indígenas. Juntos, eles terão capacidade de atender quase 5 milhões de pessoas. Reportagem, Luiz Felipe Leite. Polícia. A assistente administrativa Silvia Borges Nogueira, de 35 anos, ex-funcionária da Unimed, foi presa suspeita de envolvimento em um esquema que, segundo a polícia, desviou aproximadamente 6 milhões daquela unidade hospitalar. A mulher foi apresentada à imprensa nesta quarta-feira. Outras 6 pessoas envolvidas no esquema são procuradas pela polícia. De acordo com o delegado Rafael Guevara, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia, a prisão de Silvia ocorreu na manhã de quinta-feira, por volta das 10 horas, na residência onde ela morava, no bairro Cidade Nova, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Suspeitos ostentavam com vida de luxo. Segundo a polícia, o bando gastou o dinheiro desviado em carros de luxo e apartamentos em áreas nobres da cidade. Nesta quarta-feira, a suspeita negou envolvimento no crime. O delegado informou que as investigações em torno do caso duraram 3 meses. Em junho deste ano, 4 funcionários do hospital particular, incluindo Silvia, foram demitidos após um levantamento de dados sobre o desvio de dinheiro da unidade. De acordo com a polícia, a mulher era assistente administrativa e recebia pagamentos em espécie ou em débito em conta de boletos bancários. Na prática criminosa, Silvia teria subtraído os valores recebidos dos pagamentos dos boletos em espécie e registrava no sistema como recebidos por meio de débito em conta. A funcionária suspeita trabalhava na central de atendimentos que fica na Avenida Constantino Nery. A prisão preventiva foi decretada para os 6 envolvidos. Agora 6h20 em Manaus. O que mais aconteceu na noite e madrugada na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos uma noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, por exemplo, fez um plantão muito tranquilo. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento e uma outra pessoa por agressão física e tão somente. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, a movimentação foi um pouquinho acima, né, do 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, caiu da moto que ele pilotava e uma pessoa foi muito espancada após roubar um celular na área da Zona Leste da cidade. Uma outra pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio já na madrugada de hoje, também vítima de agressão física, apanhou muito no bairro Zumbi dos Palmares.
Pronto socorro, Platão Araújo. Uma mulher deu entrada vítima de agressão física. Ela brigou com uma outra mulher. As primeiras informações dão conta de que a briga aconteceu devido à briga por causa de planta. Uma estava mexendo na planta da outra e acabaram aí se engalfinhando, foi puxão de cabelo, rolaram no chão por causa de planta. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira. No pronto-socorro Platão Araújo também deu entrada um homem vítima de agressão física. As informações dão conta de que 2 homens brigavam por cachaça na área do bairro Cidade de Deus. Estavam bebendo, estavam dividindo uma garrafa de cachaça, quando de repente houve um desentendimento e um deu-lhe uma garrafada na cabeça do outro, que ficou com o supercílio quebrado. Aproximadamente 4 pontos no rosto ele levou, já foi inclusive liberado. A turma, os amigos do Batata que estavam distribuindo lanche lá fora, aonde amigos do Batata, o rapaz que foi com o supercílio quebrado, pegou um café, pegou um pão com queijo e presunto e foi embora comendo seu lanche, tomando rumo ignorado, depois de levar-lhe uma verdadeira garrafada na cabeça. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Uma dentista foi amarrada por bandidos dentro da casa dela em Manaus. Ela tem 32 anos de idade, foi deixada amarrada em um quarto. 3 homens, um deles armados, assaltaram a casa na tarde de ontem no conjunto Jardim de Versalhes. De acordo com a polícia, os homens pularam o muro pela parte de trás da residência e invadiram o local por volta de 12h30, na hora do almoço. Renderam a mulher que estava sozinha em casa e amarraram no quarto, levando os eletrodomésticos e eletroeletrônicos da casa. A polícia foi acionada e o caso está sendo investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Os suspeitos ainda não foram encontrados, mas com certeza deverão ser presos pela polícia. Conforme já foi destacado pelo Paulo Guerra aqui no Jornal da Manhã, que 2 criminosos, um deles armado com revólver, fizeram 10 pessoas reféns na tarde de ontem, durante um assalto numa loja de material descartável, na Rua dos Barés, no centro da cidade. Os funcionários tiveram dinheiro e pertences levados durante a ação dos assaltantes, que ainda levaram a renda do dia da loja. O crime aconteceu por volta das 15 horas, segundo as informações aí de populares que presenciaram lá o fato, todo o desdobramento dessa ocorrência no dia de ontem, na tarde de ontem, na área da Manaus Moderna, ali na área da Rua dos Andradas. Ações da polícia, Secretaria de Segurança, a polícia, através da 30ª SICOM, localiza a motocicleta na zona leste da cidade. A motocicleta já foi devolvida a seu respectivo dono. Polícia Militar, através da 9ª SICOM, também localizou a motocicleta na área da 9ª SICOM, na área da zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Mais uma noite, madrugada tranquila na cidade. Mais uma noite onde a pedra do Instituto Médico Legal esteve vazia. Pouco que fazer havia no IML, pouca movimentação, nenhum crime por violência, nem um acidente de trânsito com morte. Cidade vive horas de calmaria, eu diria dias de calmaria na área que se diz respeito ao Instituto Médico Legal. O último registro, Paulo Guerra, dá-se da tarde de ontem, por volta de 13 horas, quando um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata na área do bairro Zumbi dos Palmares, ali por trás
do Terminal 5, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Departamento de Perícia Técnica Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, que faz excelente trabalho, esteve lá no local também, foi acionado, o Departamento Técnico de Perícia já fez os primeiros procedimentos e a polícia já está investigando para saber o que aconteceu, quem matou, quem foi que matou e por que matou e abandonou o corpo na mata dessa pessoa que ainda não foi identificada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito, dentre eles Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu de novo um triângulo amoroso, por pouco não acaba em tragédia na área da zona centro-sul da cidade. Um homem estava de camaradagem com a mulher alheia, com a mulher do próprio amigo dele. Quando foi descoberto, o homem quis matar a própria esposa, dizendo que ela foi sim a culpada e não o amigo. As informações dão conta de que não é a primeira vez que um amiguinho tenta roubar a mulher de seu amigo. Você que tem um amiguinho que frequenta a sua casa, todo cuidado é pouco. Ele pode estar gurubijando sua esposa. Paulo Guerra. Loteria. Vamos aqui no concurso 4.498, que sorteou as dezenas 08, 13, 32 52 e 54. Repetindo: 08, 13, 32 52 e 54. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 92 apostadores, cada um vai receber R$4.471,40. O terno teve 7.177 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$86,19. Um apostador da cidade paulista de Assis acertou sozinho os números da Mega Sena no concurso 1974. Ele vai receber esta pequena importância de R$54.268.048 e mais 74 centavos. A Quina teve 141 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$27.566,76. A quadra teve 8.994 apostas ganhadoras. O prêmio para cada um, R$617,38. E este apostador de Assis, em São Paulo, acertou estas dezenas: 04, 19, 27, 38, 54 e 57. Repetindo os números da Mega: 04, 19, 27, 38, 54 e 57. A Loto Fácil no concurso 1568 saiu para 7 apostadores e cada um vai receber R$328.308,66. Os apostadores são de Fortaleza, de Goiânia, de Paracatu, nas Minas Gerais, Iporã, no Paraná, Rio de Janeiro, Barueri, São Paulo e Pontal, também em São Paulo. Com 14 acertos, foram 461 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$1.533,90. Vamos aos números da Loto Fácil no concurso 1568. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22 e 24. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22 e 24. 6h32 em Manaus. Esportes. Jogos de hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Às 17 horas jogam Bolívia e Brasil. 18 horas Venezuela e Uruguai. 20 horas e 30 minutos Colômbia e Paraguai. 20h30 Chile e Equador. No mesmo horário Argentina e Peru. A Argentina corre risco de não ir à Copa do Mundo.
Preocupada com a altitude, a seleção brasileira faz nesta quinta-feira a penúltima partida das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo contra a Bolívia, lá em La Paz. Os brasileiros enfrentam os bolivianos com a classificação e a liderança do torneio garantidas antecipadamente com 37 pontos ganhos em 16 jogos, nos quais obteve 16 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Marcou 38 gols, sofreu 11 e tem um saldo de 27, totalizando 77,1% de aproveitamento. Já a Bolívia, com aproveitamento de 27,1%, está em penúltimo lugar, sem chance de classificação, à frente somente da Venezuela, com 13 pontos marcados apenas, somando 4 vitórias, 1 empate e 11 derrotas. A seleção boliviana marcou 14 gols e sofreu 34, o que representa um saldo negativo de 20, 3 a mais do que a própria Venezuela, lanterna das eliminatórias. Uma das 5 pessoas mortas durante a semana de 21 a 27 de agosto não tem nome. São vítimas invisíveis da violência ainda não identificadas mais de um mês após o crime. O projeto do G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quer mudar isso. O objetivo é dar nome às 1.195 vítimas de mortes violentas no período, mostrando a importância de cada uma delas no embate silencioso que ocorre hoje no país. Cai o cesto da Cesta básica em Manaus. O custo da cesta básica de Manaus diminuiu em relação ao mês anterior, ficando em R$355,47, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE. Com a queda do valor da cesta, Manaus passou a ocupar a 14ª colocação no ranking das cestas básicas dentre as 21 capitais onde atualmente é realizada. O açúcar, menos 9,60%, foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido da farinha, menos 6,74%. O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de menos 0,70% em relação ao mês de agosto. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$357,97. Em setembro de 2016, a cesta básica custou R$401,44 e a variação acumulada nos últimos 12 meses ficou em menos 11,45%. Na capital amazonense, 7 produtos apresentaram queda e 5 tiveram alta no mês analisado. Em setembro de 2017, houve predominância de queda nos preços do açúcar, da farinha, óleo de soja e tomate. Por outro lado, houve aumento da banana, pão e manteiga, o que influenciou na diminuição do custo da cesta básica aqui na cidade. O açúcar, menos 9,60%, foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido da farinha, menos 6,74%, do óleo de soja, menos 5,28%, do tomate, menos 4%, do feijão, menos 3,84%, do leite, menos 2,33% e do arroz, menos 0,61%. A banana, 3,40%, foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido do pão, em 1,67%, da manteiga, 1,09%, da carne, 1,08% e do café, 0,48%. 6h40 em Manaus. A arrecadação da Caixa Econômica Federal com poupança e loterias subiu no acumulado do ano. No caso dos jogos, o montante foi de 9,97 milhões entre janeiro e setembro. Foi o maior valor dos últimos 5 anos, representando um aumento de 28% em relação a 2012, quando o total arrecadado ficou em 7,8 bilhões de reais. Somente em setembro foram gastos 1,28 bilhão nessas apostas, um aumento de 14,29% em relação a agosto. Segundo o banco, o aumento deve-se à maior participação dos apostadores e à criação de produtos especiais, como a dupla cena de Páscoa, Quina de São João e Loto Fácil da Independência. Os principais jogos da instituição são a Mega Sena, Loto Fácil, a Quina e a Lotomania. Além destas, são oferecidas a apostadores a Quina, Dupla Cena, Loteca, Lotogol, Time Mania e os bilhetes da Loteria Federal. A arrecadação tem relevância, pois não se destina somente aos prêmios de apostadores, mas também ao orçamento da União para ações nas áreas de saúde, previdência, assistência social, esporte, cultura, educação e segurança pública. O Jornal da Manhã já informava no início desta edição.
Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prenderam Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COB e do Comitê Rio 2016, e Leonardo Greiner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016 e braço direito de Nussmann, na manhã desta quinta-feira na Zona Sul do Rio. Eles bateram a porta às 6 horas da manhã, hora de Brasília. Nussmann é suspeito de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional COI para a eleição do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Ele foi preso em casa no Leblon por volta das 6 horas. Nussmann é presidente do COB há 22 anos. O pedido de prisão foi decretado pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal. 6 horas e 42 minutos em Manaus. O presidente do Equador, Lenín Moreno, nomeou nesta quarta-feira como vice-presidente do país Maria Alejandra Vicuña, até então ministra de Desenvolvimento Urbano e Moradia, após a prisão preventiva de Roger Claes, acusado de ter participado do esquema de corrupção da Odebrecht. As forças iraquianas anunciaram nesta quinta-feira que assumiram a cidade de Al-Hayouia, capital da comarca homônima, que é o último reduto do grupo jihadista Estado Islâmico no norte do país. Stephen Paddock, o atirador de Las Vegas, planejou meticulosamente o ataque ao show de música country e passou décadas adquirindo armas, vivendo uma vida secreta, disse o xerife da polícia de Las Vegas, Joseph Lombardo. Há mais de 100 agentes envolvidos na investigação do maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. Em entrevista coletiva, Lombardo atualizou o número total de feridos relacionados ao massacre. Foram 489 pessoas, das quais 317 já saíram dos hospitais. Lombardo explicou que chegou a ser divulgado o número de 527 feridos porque eles estavam dispersos em diferentes unidades de saúde. O número de mortos continua em 58, além do próprio atirador. Diversos hotéis de Las Vegas aumentaram o nível de segurança no acesso às suas dependências após o massacre. ST propõe acordo para Correios e trabalhadores em greve. A categoria tem até amanhã para decidir se aceitam proposta. A greve começou em 20 de setembro e afeta parcialmente os serviços de SEDEX. O Senado aprovou ontem um projeto que promove uma reforma da Lei de Execução Penal. Entre as mudanças previstas na proposta está a definição de limite máximo de 8 presos por cela. A redação em vigor da lei, que é de 1984, prevê que o condenado será alojado em cela individual, situação rara nos presídios brasileiros. Pela proposta, em casos excepcionais serão admitidas celas individuais. A medida também possibilita como direito do preso a progressão antecipada de regime no caso de presídio superlotado. 6 horas e 44 minutos. César Battisti passou a noite na delegacia da Polícia Federal em Corumbá. Ex-ativista de esquerda e acusado de terrorismo na Itália foi detido ao tentar atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia em um táxi boliviano. Segundo a Polícia Federal, ele possuía $5.000 e 2.000 euros e não havia declarado a quantia à Receita Federal. Hoje ele será levado a uma audiência de custódia na Justiça Federal. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, desembarcou ontem à noite em São Paulo. Ele fará uma palestra hoje no Fórum Cidadão Global. Obama visita o Brasil pela primeira vez desde que deixou a presidência dos Estados Unidos no começo deste ano. O advogado Eduardo Carnelós, que defende o presidente Michel Temer, afirmou nesta quarta-feira que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o PMDBista por organização criminosa e obstrução de justiça é uma tentativa de golpe. Ele afirmou ainda que a peça é armada e baseada em provas forjadas. Carnelós foi à Câmara dos Deputados e entregou à Comissão de Constituição, Justiça e Defesa de Temer em relação à denúncia. A Câmara terminou de aprovar no fim da noite de ontem a criação de um fundo com dinheiro público para bancar campanhas eleitorais e suas regras. A estimativa é que o fundo tenha cerca de 1,7 bilhão de reais já nas eleições de 2018. Texto sobre fundos já passou pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. As regras precisam ser apreciadas pelo Senado esta semana para valerem nas eleições de 2018. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira aplicar a lei da ficha limpa para políticos condenados por abuso de poder em campanha antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. Votaram nesse sentido 6 dos 11 ministros da Corte, de modo a tornar esses políticos inelegíveis por 8 anos e não somente por 3 anos, como estabelecia a lei anterior a 2010, na época em que foram condenados. Na prática, a decisão do STF vai barrar da disputa do ano que vem aqueles políticos condenados por abuso de poder entre janeiro e junho de 2010, mês em que a
a ficha limpa foi sancionada. Quem foi condenado antes em 2009, por exemplo, já terá cumprido o novo prazo de inelegibilidade ao final deste ano. E diante da situação provocada pela decisão, o alcance do resultado do julgamento deve ser discutido pela Corte na sessão desta quinta-feira, motivada pela preocupação do ministro que proferiu um dos votos contrários à aplicação retroativa. Foi informado por um grupo de parlamentares que centenas de vereadores já no exercício do mandato, cerca de 20 prefeitos na mesma situação, alguns deputados federais e incontáveis estaduais podem ter os seus mandatos cassados por esta decisão retroativa, afetando inclusive o coeficiente eleitoral, disse o ministro. 6h47 em Manaus. Reunida ontem à tarde, a bancada parlamentar federal do Amazonas definiu as primeiras das 15 emendas que serão apresentadas à composição do orçamento da União para 2018. São 11 individuais e 4 coletivas. 3 das 4 consensuais já estão definidas. São 100 milhões para o governo do estado, 62 milhões para a prefeitura de Manaus e 150 milhões para a Marinha. O senador Omar Aziz do PSD disse que o recurso a ser liberado para governo e prefeitura é para a construção de um novo anel viário na capital. Ele defendeu esse recurso como fundamental para a mobilidade urbana. Os 150 milhões da Marinha são para manter em funcionamento os navios da Esperança, embarcações que levam atendimento de saúde a comunidades ribeirinhas indígenas da Amazônia. O governador amazonino Mendes do PDT e o vice Bosco Saraiva foram empossados amanhã desta quarta-feira em solenidade na Assembleia Legislativa do Estado. Participaram da solenidade o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho Júnior, procurador-geral do Estado, Fábio Monteiro, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iede Simões, presidente da Câmara Municipal de Manaus, Hugo Barreto, além dos nobres secretários. Amazonino destacou que assume o mandato sem qualquer ódio ou vingança aos adversários políticos. Amazonino agradeceu aos filhos que estavam presentes e ao vice Bosco Saraiva. Ele finalizou afirmando que agora é hora de trabalhar. Agora é hora de arregaçar as mangas, lutar e trabalhar. Amazonino Mendes agradeceu à população pela confiança e prometeu trabalhar pelo povo. Não quero ser visto como um governador. Quero ser visto como um escravo do povo, disse Amazonino durante o discurso. Após a posse do governador na Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto do PSD disse que os deputados atenderam ao clamor da população e que a decisão do povo e da Justiça de empossar Amazonino foi respeitada. Estes são os auxiliares de Amazonino Mendes com nomeações já publicadas no Diário Oficial, que saiu em edição extraordinária ontem. Órgãos da administração direta. Casa Civil, Sidney Leite. Casa Militar, Miguel Marinho Mouzinho. Secretário de Saúde, Francisco Deodato. Secretário Executivo de Saúde, Orestes Guimarães de Melo Filho. Secretário de Segurança, o vice-governador Bosco Saraiva. Secretário Executivo de Segurança, Coronel Amadeu Soares. Secretário Executivo da Inteligência, Herbert Ferreira Lopes. Secretário de Administração Penitenciária, Coronel Dan Câmara. Secretário do Trabalho, Dallas Filho. Secretário da Fazenda, Alfredo Paz. Procurador-Geral do Estado, Paulo Carvalho. Secretário da Educação, José Augusto Melo Neto. Secretário da Cultura, Denilson Novo. Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Clisares Santana. Secretário de Comunicação, Célio Júnior. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas. Secretaria de Administração, Ângela Bobol. Secretário particular do governador, Major Otávio Júnior. Secretária Estadual de Assistência Social, Auxiliadora Abrantes. Secretário de Infraestrutura, Oswaldo Saide. Secretário do Meio Ambiente, respondendo pelo IPAM, Marcelo Dutra. Secretário da Produção Rural, José Aparecido. Secretária de Relações Institucionais, Napsi Valós. Secretário da Política Fundiária, Paula Kanzler. Órgãos da Administração Indireta. Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, Samuel Ranan. Presidente do Detran, Vinícius Diniz. Diretor-presidente do IDAM, Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, João Campelo. Diretor do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Rony Siqueira. Superintendência de Habitação, Diego Afonso. Presidente de honra do Fundo de Promoção Social, Mônica Mendes. Presidente da Junta Comercial do Amazonas, Antônio Lopes de Souza. Diretor-presidente da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias é Francisco Assis Santos Soares. Fundações Públicas. Presidente da Fundação TV Educativa, Célis Borges. Diretor do Hospital Adriano Jorges, Orestes Guimarães de Melo Filho. Sociedade de Economia Mista. Presidente da Cigás, Lino Xíxaro. Diretor-presidente do Prodam, Processamento de Dados do Amazonas, Fábio Naveca. Empresa Pública. Diretor-presidente da Amazonas Tour, Ossini Júnior. Após a posse, a Amazonino Mendes disse que o Estado está deficitário e somente no setor de saúde o rombo da dívida de mais de 200 milhões de reais. A resposta foi a pergunta de um repórter se realmente há superávit de mais de 400 milhões nos cofres do Estado, conforme vinha sendo divulgado pelo governador interino Davi Almeida. Isso é conversa fiada, reagiu a Amazonina ao afirmar: se fizermos levantamento do que foi penhorado, chega-se a casa do bilhão. 6h51.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova fundo eleitoral de 2 milhões com recurso público para pleito de 2018. Folha de São Paulo. STF decide que lei da ficha limpa vale para condenado antes de 2010. O Estado de São Paulo. Advogado de Temer diz que nova denúncia é tentativa de golpe. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Itamaraty gasta 8 milhões na compra de 7 caixas de chocolate. Valor econômico. Lava Jato já gerou 6 ações penais, 80 inquéritos e 113 delações. Estado de Minas. César Batista é detido pela Polícia Federal ao tentar atravessar a fronteira para a Bolívia. No Recife, Jornal do Comércio. Universidade da Nova Zelândia dão bolsas de mais de 56 mil. Fortaleza, Diário do Nordeste. 3 homens são assassinados após sequestro em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Polícia suspeita que mãe de crianças esquartejadas em Novo Hamburgo também esteja morta. Brasil Econômico. Michel Temer anuncia nova agenda econômica aos pequenos e médios empresários. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A Amazonina inaugura 4º mandato. A crítica. Governo do amor. Ronda volta. Saúde e interior são prioridade. Agora. Funcionária da Unimed é presa por desviar 6 milhões. Em tempo. Amazonino, vou ser escravo do povo. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Jalila Arabi, Luiz Felipe Leite e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Agora a Comac tem 40 anos, tem menor